pastor João de Oliveira, de saudosa memória. Eu não sei quantos aqui tiveram o privilégio de conhecer o pastor João de Oliveira, um homem erudito, sapiente no conhecimento das Escrituras. Olha, para você conhecer um pouco da vida dele, pastor João de Oliveira nasceu em 24 de agosto de 1911, na cidade de Rio Bonito, Rio de Janeiro. Em 1933, já servindo o Senhor, foi consagrado ao santo ministério, exercendo de forma exemplar. Em 1938, casou-se com Dulce Fabiano. O casal teve, sabe quantos filhos? 24 filhos. Digo, glória a Deus. Olha, irmão, dos quais muitos vivem até hoje. Eu conheço vários filhos do pastor João de Oliveira. Dulce Esther de Oliveira, que mora em São José dos Campos. João Evangelista de Oliveira. Rubens de Oliveira, que mora em São Paulo, é músico. Eu criei uma comunidade no site Relacionamento para homenagear o pastor João de Oliveira. Eu conversei ainda, brincando pela internet, conversei com o Rubens. Eu disse, mas me diga uma coisa, Rubens. Pastor João de Oliveira, seu pai, teve 24 filhos mesmo, com a mesma mulher. Aquela liberdade que a gente já... Ele disse, pastor, com a minha mãe Dulce, a mesma mulher. E olha, eu sou o filho 22º. 22º. Irmão, nos 47 anos de ministério ininterrupto, pastor João de Oliveira pastoreou Itajubá, Uberaba, Cravinhos, Marília, Catanduva, Ribeirão Preto, Pindamonhangaba. Ele percorreu inúmeras cidades do Brasil e algumas do exterior, ministrando estudos bíblicos e pregando a palavra do Senhor. Ele era conhecido por suas pregações inspiradas pelo Espírito Santo. Durante 3 décadas, a começar de 53, ele foi o escritor das revistas da Escola Dominical, da CPAD, durante 3 décadas. Eu tenho algumas dessas revistas lá em casa. Ele também lançou alguns livros, a saber, Se Tu uma Bênção, o Milênio, o Apocalipse e o Confronto Doutrinário. Agora escute bem isso. Pastor João de Oliveira está ministrando uma aula no Instituto Bíblico da cidade de Pindamonhangaba. Está ministrando um estudo sobre a ação do Espírito de Deus. Quem o conheceu sabe muito bem de quem estou falando. De repente, pastor João de Oliveira parou um pouquinho e disse, estou sentindo uma pequena dor de cabeça. E não concluiu, e caiu desmaiado no chão. Os alunos o apanharam e o levaram para o hospital. Os alunos ficaram preocupados. O diretor do instituto ficou preocupado. Mas daí, alguns minutos, uns 5 minutos, veio o médico e disse, eu tenho a notícia para vocês. Infelizmente não é das melhores. Pastor João de Oliveira teve um derrame cerebral muito forte e não resistiu e passou desta vida para outra. Já está descansando o pastor João de Oliveira. Irmãos, nesse momento, os alunos quiseram entrar em pânico. Mas escute bem o que aconteceu. Nesse exato momento, viajava da cidade de São Paulo para o Rio de Janeiro o missionário J.P. Colenda. E quando o missionário J.P. Colenda estava a alguns metros do trevo da cidade de Pindamonhangaba, eu não sei quantos aqui conhecem, a do trevo da cidade de Pindamonhangaba até a cidade, um acesso de sinalização de mais ou menos 3 quilômetros. E quando o missionário J.P. Colenda estava a alguns metros do trevo da cidade de Pindamonhangaba, uma voz disse para ele, entra em Pindamonhangaba. Ele disse, Senhor, entrar em Pindamonhangaba? Eu não tenho nada que fazer aqui, eu estou indo para o Rio de Janeiro. A voz disse pela 2ª vez, entra em Pindamonhangaba. Eu disse, Senhor, mas eu já disse, eu estou com pressa, já estou atrasado, eu não tenho nada que fazer aqui, eu estou indo para o Rio de Janeiro, estou com pressa. A voz disse pela 3ª vez e agora definitivamente, entra na cidade de Pindamonhangaba. Ele deu meia volta no carro, disse, sim Senhor, já estou entrando. Deu meia volta no carro,
entrou na cidade de Pindamonhangaba e disse: para onde é que eu vou? Não tenho nada que fazer aqui. Já sei. Vou até o Instituto Bíblico ver o que está acontecendo por lá. Quando ele chegou lá no Instituto Bíblico, eu sei onde é, participei de aulas lá. Quando ele chegou, parou seu carro, veio um aluno depressa e prostrou-se diante dele e disse: missionário J.P. Colenda, o senhor não sabe o que aconteceu? Eu disse: o que aconteceu, meu filho? Olha, pastor João de Oliveira está no hospital. Mas o que aconteceu com ele? Teve um derrame cerebral muito forte e não resistiu. E passou desta vida para outra. Já está descansando nos braços do Senhor. O pastor João de Oliveira. Ele disse: por favor, entra aqui no meu carro e vá comigo até o hospital. Porque agora eu sei, porque Deus me trouxe aqui à cidade de Pindamonhangaba. Irmãos, rapidamente eles foram até o hospital. Chegando lá, veio o médico e o missionário J.P. Colenda disse: e aí, doutor, como está o pastor João de Oliveira? E o médico virou e disse: olha, ele está lá no quarto, nós estamos fazendo os últimos preparativos, já fizemos o atestado de óbito e já estamos terminando para fazer a liberação do corpo. Ele virou e disse: por favor, doutor, me deixa vê-lo. Disse: pois não. Aí ele entrou aonde estava lá no quarto o corpo do pastor João de Oliveira. Os alunos aproveitaram aquela oportunidade e entraram juntos com ele. E quando ele adentrou aquele quarto aonde estava em cima de uma mesa o corpo inerte do pastor João de Oliveira, corpo sem vida, ele adentrou naquele quarto e ele foi se aproximando daquela mesa onde jazia o corpo do pastor João de Oliveira, foi se aproximando, e ele fez uma coisa que talvez eu não teria coragem de fazer. Ele fez algo que talvez você não teria coragem de fazer. Porque o que é que eu ia fazer numa hora desta? Se não trazer ou dar uma palavra de consolo aos filhos, à família enlutada, de dar uma palavra de consolo aos alunos que estavam chorando ali presente. O que é que eu ia fazer numa hora dessa? Mas ele não fez nada disso não. Ele foi se aproximando daquela mesa, foi se aproximando. Quando ele chegou junto ao corpo do pastor João de Oliveira, ele dobrou os seus joelhos e começou a fazer a oração que move o coração de Deus. Ele pegou as mãos frias do pastor João de Oliveira e colocou entre as suas mãos quente e começou a fazer a oração que muda uma determinação de Deus. E ele começou a orar dizendo: Senhor, aqui quem está falando é o missionário J.P. Colenda. Senhor, eu sei que sempre o Senhor me ouve e vai me ouvir mais esta vez. Aqui está o corpo inerte do pastor João de Oliveira. Senhor, esse homem não pode partir agora. A família precisa dele. Senhor, esse homem não pode morrer agora. As Assembleias de Deus do Brasil precisa dele. Senhor, não deixa que esse homem parta agora. Porque, olha, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus aqui em Pindamonhangaba precisa dele. Eu te peço agora, Senhor, pelo poder que há no teu sangue, devolva o espírito a João de Oliveira, para que ele comece a reviver agora. Será que você teria coragem de fazer uma oração dessa? Será que você teria coragem de fazer uma oração dessa? Escute o que aconteceu. Quando ele terminou a oração, todos observaram. As mãos frias do pastor João de Oliveira começou a ficar aquecida. O seu corpo, o seu rosto que estava pálido, sem cor, começou a ficar vermelho. De repente, pastor João de Oliveira abriu os olhos e começou a se mexer em cima daquela mesa. E quando os alunos viram isso, começaram a glorificar a Deus, a falar em línguas estranhas. E a glória de Deus tomou conta daquele hospital e daquele quarto, irmão. E olha, irmãos, sabe o que aconteceu?
Naquele momento de glória, o médico estava pasmado, vieram enfermeiras, Jesus começou a batizá-los com o Espírito Santo, e a glória de Deus foi pegando naquelas pessoas. Mas escute bem o que aconteceu. Naquele momento de alegria, quando o pastor João de Oliveira abriu os olhos e viu ali o missionário J.P. Colenda, e viu os alunos também, ele começou a chorar, pastor. E chorava João de Oliveira. E o povo não entendia, meu Deus, o homem morreu e agora reviveu, está chorando porque o que é que está acontecendo? E chorava pastor João de Oliveira, e consola daqui, consola dali, e consola de lá, e o homem chorando, o povo não entendia. Aí daí uns 5 minutos ele conseguiu conter o choro, e os alunos mais do que depressa perguntaram para ele, mas por que o senhor está chorando? O senhor morreu e reviveu, ressuscitou novamente. Aí as lágrimas desceu novamente. Ele disse, por quê? Vocês não vão acreditar. Ele diz, olha, eu estou chorando, sabe por quê? Porque eu estive num lugar maravilhoso. Eu estive no céu, aonde Jesus Cristo está. E ele diz, olha, e quando eu cheguei no céu, Jesus Cristo pôs um anjo para me mostrar as coisas lindas, maravilhosas, existentes no céu. E ele diz, olha, eu cheguei lá no céu e eu comecei a andar com o anjo lá no céu. Eu dei uma volta também pela cidade, a Nova Jerusalém. E o anjo me mostrou as coroas que os salvos hão de receber no dia do traslado da igreja e também no dia do tribunal de Cristo. E ele diz, olha, eu andei também por ruas de ouro e de cristal. E ele foi descrevendo tudo quanto Deus mostrou para ele. Ele diz, olha irmãos, eu vi coisas no céu que o Espírito Santo de Deus não permite vos falar. Mas eu vi coisas lindas, coisas maravilhosas no céu. Mas ele diz, olha, mas eu vi algo no céu. E foi aí que o pastor leu na leitura oficial. Ele diz, olha, eu vi algo que me marcará o resto da minha vida. Ele diz, mas o que é que você viu lá no céu? Ele diz, olha, eu pude ver lá no céu, que quando um crente aqui na terra dobra o seu joelho e clama pelo sangue de Jesus, há um tremor no céu. Mas por que o senhor está dizendo isso, pastor? Olha, nós estávamos, eu e o anjo, andando assim, e logo na nossa frente estava o rio da água da vida, claro como um cristal. E quando nós fomos nos aproximando daquele rio, o anjo me disse, está vendo ali aquele rio? É o rio da água da vida, claro como um cristal. Quando nós acabarmos de atravessarmos esse rio, a morte nunca mais terá domínio sobre a sua vida. Você viverá eternamente. É só nós atravessarmos para outra banda desse rio. Mas ele diz, irmão, que quando eles estavam a alguns metros da beira daquele rio, chegou uma voz no céu. E a voz que chegou no céu dizia, Senhor, aqui quem está falando é o missionário J.P. Colenda. E quando ele disse isso, os alunos não suportaram, começaram a falar em línguas estranhas. E ele descreveu toda a oração que fora feita na terra pelo missionário J.P. Colenda. E a glória do Senhor, irmão, tomou conta de todo o ambiente. Eu já ouvi esse testemunho várias vezes, irmão. Eu já li várias vezes esse testemunho, por isso estou falando em minúcias. Eu quero te dizer que a qualquer momento a trombeta soará, aleluia, a igreja do Senhor partirá dessa terra. Já não tem mais espaço para nós aqui. Cristo vai vir logo, irmãos. E olha, vamos voltar às origens da igreja primitiva. Sabe por quê? Sabe como os crentes primitivos saudavam uns aos outros? Não era com a paz do Senhor como a gente faz, pastor. Eles chegavam um para o outro e diziam, Maranata, Maranata, que significa, ora vem Senhor Jesus.
Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se você crê que Jesus está às portas, que estamos vivendo as vésperas do arrebatamento da igreja, levante a sua mão e glorifique a Deus, porque Jesus está novamente te notificando isso. Ele não demora, a sua volta se aproxima. Deus abençoe, pastor.